Oi, o meu nome é Natália, eu tenho 23 anos, eu gosto muito de conversar, minha cor preferida é azul e eu luto contra a síndrome do pânico. E aí, gente? Hoje eu tô aqui com a Natália para falar um pouco sobre a essência dela e como ela busca alcançar um equilíbrio na saúde mental. E então, Natália, pra gente começar essa história, eu queria que você falasse 5 fatos sobre a sua saúde mental. Terapia foi a melhor coisa que eu fiz, assim, durante todo esse processo. Teve uma crise específica que eu lembro muito, assim, que eu paralisei, meu corpo inteiro ficou paralisado, assim, eu nem conseguia falar, então eu até achei que eu tava tendo um AVC ou um infarto, alguma coisa. Mas era uma crise de pânico. Eu também tive uma crise durante uma aula de psicologia na faculdade, assistindo o documentário do ônibus 174. Acho que a melhor recomendação que o psiquiatra já me deu até hoje foi faça exercício físico, porque eu achava que não interferia, mas interfere muito na saúde mental. Por fim, tomar remédio nunca foi uma briga pra mim. Eu sempre tive, porque pra muita gente é difícil e pra mim eu sempre entendi que era uma questão biológica e não só psicológica. Mas o que é a síndrome do pânico? Imagine uma pessoa que em momentos de crise sente um desespero total e fica a todo momento em estado de alerta. Ela não consegue se sentir segura e acha que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Alguns dos sintomas são medo de perder o controle, medo da morte, falta de ar e sufocamento. As crises acontecem quando uma região do nosso cérebro, chamada amígdala cerebral, fica desregulada e emite falsos sinais de perigo. E você acha que a causa da síndrome do pânico teve algo relacionado com a sua adolescência? Como que era a relação com seus pais? Eu acho que não teve relação com a minha adolescência, apesar de ter tido uma adolescência atípica, porque eu saí de casa com 12 anos para estudar num colégio interno. A minha relação, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, foi boa. Inicialmente, eles inclusive não gostaram muito, né, que eu escolhi ir para esse colégio, mas foram me visitar várias vezes, então eu tive contato com eles durante toda a minha adolescência e era um contato bom, era mais distante, mas sempre foi uma relação boa, assim. Você estava no primeiro ano da faculdade quando começaram os primeiros sintomas da síndrome do pânico, né? E você se lembra da primeira crise de pânico que você teve? O que você sentiu? Como que foi esse dia? Você podia descrever? Eu acho que é uma coisa inesquecível, assim, porque a primeira vez é muito marcante. Na verdade, começou na faculdade, porque foi um dia que eu falei pra minha mãe que eu tava apaixonada por uma menina. Até então eu não tinha ficado com ninguém, então não tinha como a minha mãe saber sobre minha orientação sexual. E eu tava apaixonada por uma menina e eu resolvi contar pra ela. Tava apaixonada há 2 semanas, a gente tava conversando bastante tempo e eu já tava naquela angústia de estar mentindo pra minha mãe. Depois da faculdade, eu fui até em casa, essa menina foi comigo até em casa e eu falei, espera no carro que eu vou contar pra minha mãe. Mas espera, porque se acontecer qualquer coisa, eu preciso correr para algum lugar. A minha mãe ficou, assim, em choque. Ela não acreditou e daí ela começou a falar várias coisas, assim. E eu saí de lá transtornada, porque ela começou a falar que iria chamar a polícia, que o que eu estava cometendo era, sei lá, para ela era um crime, assim, era algo que não podia ser feito. E eu tava numa situação tensa porque a relação de mãe é muito próxima, então era como se eu estivesse rompendo algo que era muito minha base naquele momento. Mas eu também não conseguia deixar o meu sentimento de fora, então de lá eu falei, eu preciso sair daqui pra algum lugar, e daí no carro já eu comecei a ter uma crise, então eu tava chorando compulsivamente, soluçando, minha perna formigava, o meu corpo tremia, e era aquele sentimento de não me sentir segura, assim. De ter medo da minha mãe naquele momento, assim. É triste falar isso e dói, mas aquele momento era aquele desespero de... Eu preciso de algum lugar seguro, eu preciso estar bem. Eu consegui me acalmar, naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, assim. Eu quis ver uma amiga que é muito próxima, que inclusive teve um papel de mãe, assim, depois disso, de acolhimento.
porque era a única pessoa que naquele momento eu achava que eu ia me sentir segura, assim. E desde lá eu tive várias crises recorrentes, eu fiquei meses sem ver minha mãe, porque cada vez que eu pensava em marcar eu tinha uma crise, inclusive da primeira vez que a gente se viu depois disso eu tive uma crise, então foi um processo lento, assim. Hoje minha mãe mora no mesmo prédio que eu, a gente se vê e tal, mas ainda a gente tá, como eu posso dizer, reconstruindo essa relação, assim, porque foi muito forte. Por mais que a minha mãe essa situação tenha sido gatilho, por exemplo, eu já fui viajar não estando segura e cheguei na rodoviária e tive uma crise de pânico porque não consegui embarcar porque estava insegura para viajar. Então, por mais que o gatilho tenha sido depois disso, tem outras motivações que pra mim estão todas relacionadas à segurança, assim. É aquele desespero de achar que você pode morrer, de achar que você está sendo perseguida, é desesperador, assim. Não tem outra palavra. Você não sabe o que fazer e o seu corpo não consegue reagir. Eu, quando tenho crise, normalmente não consigo falar, eu só consigo chorar. Eu tento balbuciar alguma coisa e não sai. E daí tu quer falar, tu quer pedir ajuda e não dá. É desespero, assim, a palavra pra mim, do pânico. E você chegou a fazer tratamento com psicólogo? Sim, eu faço terapia desde então. No primeiro ano da faculdade? Foi em 2015. Então eu já faço há 4 anos terapia, né? Tá fazendo esse ano, foi no segundo semestre. Você chegou aí no psiquiatra e tomar remédios? Acho que nas 2 primeiras semanas depois da primeira crise, eu tive uma aula de psicologia que foi a que eu falei sobre o ônibus 174. E o meu professor de psicologia trabalhava no SUS na época, e daí ele me encaminhou, então eu fui privilegiada nesse sentido de conseguir entrada no SAPS, que é o Serviço de Atendimento Ambulatorial aqui de Joinville, de psiquiatra. E daí já fui atendida logo nas 2 primeiras semanas, e daí já comecei com medicação, logo no início. E o que você acha sobre o tratamento com remédios? Eu sou adepta. Tem muita gente que é contra. Eu sou adepta com tratamento com remédios junto com a terapia. Porque daí é tipo assim, eu, Natália, estou tomando remédio hoje, mas eu estou lutando para parar de tomar e me desvencilhar dessa doença. Como eu vou fazer isso? Eu pedi pro meu psiquiatra uma vez, olha, eu quero parar de tomar remédio. Aí eu acho que eu já tô bem. Daí ele falou, tá fazendo terapia e tu tá fazendo exercício físico? Na época eu não tava fazendo exercício físico. Daí ele falou, então não vai parar. Só vai parar quando tiver com as 2 coisas. Então, acho que esse tratamento integrado é super válido porque é algo biológico também, não é algo só psicológico. Então, não adianta fazer só terapia ou fazer só exercício físico. É um processo químico também do teu corpo. Então, sim, eu sou adepta à medicação. E qual é o seu recado para alguém que passa pelas mesmas coisas que você? Acho que esteja perto de pessoas que você ama e que queiram o seu bem. Esteja cercado de pessoas boas e valorize essas pessoas, porque às vezes no momento que a gente está mais frágil é difícil. E acredite em você, principalmente que você pode sair dessa, que você é forte e que não é por causa de uma doença, não é uma doença que cria um estereótipo sobre você. Somos muitos, estamos espalhados, mas estamos juntos também. Então, agora a gente vai fazer uma brincadeira, onde eu vou dizer uma palavra e a Natália vai dizer a primeira palavra que vem na cabeça dela relacionada àquilo que eu disse. Psicóloga. Amo! Família. Minha base. Esperança. Liberdade. Vida. Tudo. Síndrome do pânico. Luta. Eu já falei amor. Não. Amor. Vida. E o que é ser normal pra você? Eu acho que a normalidade foi uma coisa criada pelo ser humano. Então, pra mim, ser normal é uma criação, é uma ideia que não necessariamente seja real.